Boa noite a todos, a todos presentes. Nós iniciaremos em breve a nossa transmissão via YouTube, e daí eu solicito a todos que abram as câmeras, e iniciaremos logo, daqui a pouquinho, né, a nossa cerimônia de abertura, e em seguida a conferência da professora Ana Luísa. Estou só aguardando aqui. Pronto, fui avisada de que já estamos abertos. Então, mais uma vez, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube. Vamos iniciar mais um seminário multiprofissional da Residência em Saúde da Família da UESC. Dou boa noite a todos os presentes e, em nome da Universidade Estadual de Santa Cruz, do Departamento de Ciências da Saúde e do Programa de Residência Multiprofissional de Saúde da Família, saúdo a presença de todos e damos início à abertura do 5º Seminário Integrador da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UESC. Este evento tem como objetivo principal dar voz aos residentes para nos apresentar suas experiências e aprendizados advindos dos estudos de caso, narrativas e situações e problemas. Tem também como objetivo promover o compartilhamento de experiências que estiverem presentes na prática, vivenciadas nas unidades de saúde da família, articulando-as com os conteúdos temáticos, assim como promover uma aproximação entre universidade e comunidade. Damos início a essa cerimônia de abertura, saudamos mais uma vez a todos, e na pessoa da professora Rosiane Montargil Rocha, gerente de extensão, que representa aqui o magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes de Santana. Saudamos também o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Alexandre Schiavetti, o diretor de departamento de Ciências da Saúde, professor doutor Cristiano Santana Bahia, a coordenadora da Coremo, professora doutora Soraya Dantas Santiago dos Anjos, a representante da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, Luciana Oliveira de Brito, coordenadora do NEP, o representante da Secretaria Municipal de Ilhéus, Cláudio Santos Bonfim, que nos enviou um vídeo, já que ele não poderia estar presente, a representante dos residentes em saúde da família da UESC, Letícia Leite. Passo, então, a palavra à professora doutora, gerente de extensão, Rosiane Montargil Rocha. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa aqui, né, em nome do professor Alexandre, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e a professora Soraya Dantas, que representa aqui a instância maior da residência. Gostaria de estar cumprimentando a todos os participantes deste momento que é tão importante, né, como a Ana mesmo falou, é a quinta edição, né, desse seminário integrador, e a residência, quando chegou em um momento importante, né, para a UESC, para o Departamento de Saúde, veio uma residência que é multiprofissional, e a gente sabe dessa construção histórica mesmo dos cursos da área de saúde da UESC, né, nesse processo da construção da saúde, do Sistema Único de Saúde, da região, principalmente de Itabuna e Ilhéus. Então, é longa essa parceria, essa história, e a residência ela veio consolidar isso, né, em um momento em que a gente tem a saúde, né, extremamente afetada, é um setor que tem sofrido, né, com tantas mudanças, com a falta de recurso, né, com o adoecimento da população, que tem crescido cada vez mais, com o envelhecimento da população. Então, a gente tem pessoas com mais doenças crônicas, que desgastam o sistema de saúde, que onera o sistema de saúde. Então, a residência ela veio para contribuir, né, com essa saúde da região, de todos os municípios em torno, né, da UESC. Principalmente Itabuna e Ilhéus, que são os dois municípios maiores, né, em gestão plena, e que a UESC tem contribuído bastante, se colocado bastante à disposição, seja na relação com o ensino, seja na relação com a pesquisa, seja na relação com a extensão, né? Então, os residentes, né, têm contribuído nesse processo de formação. E o tema do seminário é um tema importante, né,
que é qualificar mesmo esses saberes e práticas da atenção primária. E a gente sabe que a atenção primária é um dos setores mais importantes, digamos assim, do SUS, né? Por quê? Porque a porta de entrada do sistema é onde as pessoas conseguem o acesso, né? E você consegue trabalhar com promoção, com prevenção, né? Também com diagnóstico, tratamento e também com você restabelecer, né, essa saúde da pessoa que está adoecida. Então, nesse momento que se vem, né, através das atividades da residência, construir, né, reconstruir esses saberes, né, que tem um cunho sociopolítico extremamente importante, isso consolida, mais uma vez, né, a importância da Universidade Estadual de Santa Cruz nesse processo, né, de construção junto à comunidade, né, ao controle social, aos gestores, né, nessa construção de uma saúde mais qualificada, né, de uma saúde que possa atender realmente os princípios do SUS, que seja integral, né, que construa essa equidade, né, que tenha um controle social estabelecido. Então, a universidade ela está com as portas abertas, né, através da residência, através dos cursos de graduação, né, através do mestrado, né, através dos doutorados que tem na universidade, o de meio ambiente, por exemplo, de microbiologia, que contribui bastante com a área de saúde. Então, a gente está com as portas abertas para qualificar esses profissionais e, consequentemente, quando a gente qualifica esses profissionais, a gente melhora a qualidade de vida da população. Então, é isso que a universidade quer, estabelecer esses laços e que esses laços sejam concretos, né, cada vez mais fortes, e que a gente possa construir junto, né, estabelecer junto esses saberes e qualificar melhor a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária, mas, em especial, essa atenção primária que tantas pessoas precisam ser acolhidas, né, escutadas e conduzidas para uma melhor condição de saúde. Então, né, em nome da universidade, parabenizo ao programa de residência e também convoco mesmo a todos a participarem de todos esses momentos, né, tem amanhã ainda, né, Soraya? E pela manhã e pela tarde, e que vão estar sendo apresentadas experiências exitosas dos residentes. E isso é de extrema importância para que a comunidade toda da universidade possa estar participando para compreender o quanto a residência tem também frutos, né, e experiências que podem transformar a saúde dessa região que está em torno da universidade. Né? Então, parabenizo a todos, desejo um excelente evento, um excelente momento de discussão, de troca de experiências e de reconstrução, né, dessa saúde cada vez mais qualificada. Seu áudio, Ana. Perdoe-me. Gratidão, professora Rosiane. Passo a palavra agora ao professor doutor Alexandre Schiavetti, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Boa noite a todos e a todas. Saúdo aqui a mesa, né, a professora Rosiane, representando o magnífico reitor, o professor Cristiano, representando o Departamento de Saúde, a professora Soraya na coordenação, a professora Ana. Eu passei por um procedimento cirúrgico, dá para perceber aqui, então, para a gente ver como a saúde está né, com todo mundo tem que passar por ela, tem que tê-la cada vez melhor. Então, eu fico super honrado de estar aqui participando dessa abertura. Eu tive um grande aprendizado com a professora Soraya este ano com relação às residências. Eu fico super contente de ver como o Departamento de Ciência da Saúde ele cresceu horizontalmente no seu trabalho com relação à prática da saúde e cresceu verticalmente com relação à formação de profissional. Então, hoje a gente tem a graduação, as residências, o mestrado, e assim espero que em breve tenhamos um doutorado na área da saúde, específico para a área da saúde. Eu acho que é isso que a gente batalha. A pró-reitoria está aqui para isso, para fazer com que a gente cresça cada vez mais nesse sentido. Gostaria, assim, de poder participar, de aprender um monte com os residentes, porque eu acho que essa é a ideia, né? Como ele é multiprofissional, ele deve ser extremamente rico em experiência na troca entre as pessoas. A gente, como a professora Rosane colocou, o Prodema, no qual eu faço parte, a gente acaba dando aula para vários alunos da área da saúde,
e é extremamente rico a gente ver essa troca entre esses diferentes saberes. Então, eu imagino mais ainda dentro dessa residência, com esses profissionais discutindo, tendo um único foco. Então, eu imagino que vocês vão poder, assim, promover, tentar melhorar cada vez mais essa nossa região. Temos problemas, é óbvio, como várias regiões do Brasil também têm nesse tema, mas quanto mais e melhor a gente formar as pessoas, e quanto mais diversa for nossas ideias com relação a possíveis soluções, talvez a gente encontre soluções melhores e mais viáveis para esse problema muito sério que a gente tem aí para toda a população brasileira. Então, eu desejo que vocês tenham um excelente trabalho, 2 dias aí, né, hoje e amanhã o dia inteiro aí de vocês poderem realmente se dedicarem a esse evento, trazerem cada vez mais ideias para dentro da universidade e, de preferência, que vocês voltem com os nossos alunos de mestrado, depois com nossos alunos de doutorado, porque é isso que a gente gostaria, né, de uma formação continuada para todo mundo. Então, parabéns aí para os coordenadores do evento, parabéns para a coordenação desse curso em si, porque é uma batalha, a professora Soraya já me mostrou que é uma batalha diária para conseguir ter essa residência. A gente só tem 2 residências em andamento na UESC, e a gente precisa ampliar esse leque de residências. Não é fácil, a gente sabe que aí o governo cortou muito dinheiro dessas práticas, de ajuda de custo, de conseguir fazer com que as pessoas realmente estejam fazendo suas residências. Isso é um crime, mas a gente tem que batalhar sempre para que a gente consiga fazer o curso cada vez melhor, fazer essas atividades, de realizar essas atividades de uma maneira mais integral. Então, parabéns, professora Soraya, pela luta continuada. Professora Ana, obrigado pelo convite. Professora Rosiane, obrigado por essa parceria aí entre a PROEX e a PROP, e que vocês tenham um evento extremamente frutífero. Gratidão, professor Alexandre. Passo agora a palavra à professora doutora Soraya Dantas, coordenadora da Coremo. Boa noite a todos, todas e todes. Eu saúdo a professora Rosiane, representando nessa mesa a reitoria. Saúdo também o professor Alexandre, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Saúdo o nosso diretor de departamento, professor Cristiano. Também saúdo a representante da Secretaria de Saúde de Itabuna, a enfermeira Luciana Brito. Já agradeço e saúdo com muita alegria estar recebendo a nossa colega Ana Luísa e a nossa aluna residente, né, a Letícia Mailani, representando os residentes. Para nós, o Seminário Interdisciplinar é um momento muito importante. O protagonismo é dos residentes. É um momento onde eles podem nos apresentar e compartilhar as vivências que têm sido oportunizada na articulação teoria e prática no cotidiano dos serviços de saúde. É um desafio muito grande para cada um trabalhar a partir do seu núcleo de saber específico, e no nosso caso, o nosso programa tem enfermeiros, cirurgiões dentistas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, sair do seu núcleo de saber específico e construir práticas multiprofissionais, práticas interprofissionais. E esse é um desafio para eles, mas também para o sistema de saúde, onde ainda permanece e prevalece, né, essa formação muito setorializada e muitas vezes as práticas fragmentadas e também setorializadas. Então, a residência ela tem esse desafio colocado todos os dias para o residente, para os preceptores, para os tutores, que muitas vezes esperam do residente até mesmo a reprodução de suas práticas, quando a residência, podemos dizer assim, que ela vem oxigenar e trazer novos elementos ao processo de trabalho na atenção primária. Porque é uma oportunidade, um desafio, você inserir numa equipe de saúde da família uma equipe multiprofissional. Então, é um espaço de formação de saberes e práticas que requer do residente, requer do preceptor. Quem é o preceptor? Os profissionais das unidades de saúde. Mas também requer de nós docentes, requer dos tutores, o exercício dialético de pensar, de fazer, de refletir, para construir novas práticas e, por que não dizer,
uma reestruturação do modelo de atenção à saúde nos municípios de Ilhéus e de Itabuna. A residência ela tem uma dimensão muito grande e tem sido uma oportunidade também para a universidade, a articulação ensino, extensão, pesquisa, ao mesmo tempo a formação e o retorno do que formou para a própria universidade, né? Quando nós temos hoje já ex-residentes, que já são também ex-alunos do mestrado da universidade, mestrado de Ciências da Saúde, e que já está na tutoria da própria do próprio programa de residência. E esse é um movimento importante que o professor Alexandre destacou, e eu também destaco, né, no nosso movimento da necessidade de formar e continuar formando para o SUS. Então, a residência, acima de tudo, o compromisso e o empenho de qualificar a atenção primária à saúde, qualificar o Sistema Único de Saúde, num contexto onde ela nasce. É claro, né, temos uma transição demográfica, então a população envelhecendo, as condições crônicas de saúde são as condições para onde mais prevalece e mais permanece nos serviços de saúde, e que essa equipe multiprofissional tem uma potência de atender, de responder e de intervir. Também um contexto de transição epidemiológica, né, onde nós temos, ao mesmo tempo, a permanência das doenças infecciosas e parasitárias, as doenças cardiovasculares, mas também as causas externas e as neoplasias, e o contexto de pandemia. 2020 foi um ano desafiador, 2021 a gente continuou nesse contexto de trabalhar no enfrentamento da Covid-19, no fortalecimento das unidades de saúde, no esforço da cobertura vacinal da Covid, o que possibilitou o retorno, o que possibilitou, né, as nossas atividades presenciais, e neste momento permanecemos nesse mesmo empenho de qualificar a atenção primária, de estar engajado com as secretarias municipais de Itabuna e Ilhéus na implementação das políticas de saúde, da atenção à população nos territórios das equipes de saúde da família, do enfrentamento da pandemia, que não acabou. São momentos diferentes, contexto epidemiológico diferente, mas que requer de nós o mesmo empenho, o mesmo exercício do cuidado individual e coletivo, né, da 4ª dose para alguns, da 3ª dose para outros, e ainda do esforço de muitos que não tomaram a vacina, e que a residência, de braços dados com o sistema de saúde regional, local, Itabuna e Ilhéus, se empenha nesse processo. Então, assim, nós reafirmamos, né, o compromisso da residência. O nosso departamento é um departamento forte na formação em saúde, articulado com extensão e com pesquisa. Não tem como fazer ensino longe desse viver cotidiano do serviço, e aí a extensão é muito colada, é muito de perto, né? A gente ensina fazendo, ensina participando, ensina implementando aquilo que a universidade tem. Então, eu quero, para finalizar, me dirigir aos protagonistas desse momento. O seminário interdisciplinar é o seminário que o residente é o protagonista, eles amanhã vão estar apresentando as suas experiências, as suas dificuldades, os seus limites. Vamos estar no auditório Jorge Amado, no pavilhão Jorge Amado, na Universidade Estadual de Santa Cruz, ali do ladinho do nosso departamento, onde nossos residentes vão estar podendo compartilhar as suas vivências, e nós vamos estar também podendo problematizar e construir possibilidades e caminhos de fazer melhor, de fazer mais, de fortalecer a formação em serviço. A residência é padrão ouro de formação na pós-graduação, né? A formação no trabalho, é a formação centrada no mundo do trabalho, para qualificar o trabalho, os trabalhadores. Então, eu desejo que todos aproveitem bastante esse evento, né, que é um evento que tem um consumo interno e externo, né, de reflexão e de compartilhamento. Agradecer a Ana Luísa por estar conosco, a sua disponibilidade de participar, e desejar a todos e todas e todos muito êxito, e que a gente tenha como certeza, né, que o que a gente já construiu e que nós temos por fazer nesse contexto de desafios para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Gratidão, professora Soraya. Passo a palavra ao professor doutor Cristiano Santana Bahia, diretor do Departamento de Ciências da Saúde. Por gentileza.
Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar, né, todos aqueles que estão nos acompanhando aí de maneira remota. Também saudar, né, a professora Soraya, a professora Ana, a professora Alexandre, Rosiane, Ana Lúcia, Letícia, né, Luciana, aqui representando o NEP. Dizer, em nome do Departamento de Ciência da Saúde da UESC, a enorme satisfação e alegria de estar participando de um evento como esse. O nosso departamento, né, ali criado no final da década de 80, tendo aqui, né, a sua característica eminentemente para o ensino e depois avançando para a extensão, e hoje, né, a partir do seu plano de desenvolvimento da unidade, nós conseguimos implementar 3 mestrados, né, o mestrado em Ciência da Saúde, sendo o nosso primeiro mestrado, o segundo mestrado profissional em enfermagem, né, o terceiro mestrado em Educação Física, além das especializações, né, que nos enaltece também do mesmo grau, a residência multiprofissional em saúde da família, a residência em medicina e saúde da família, que tivemos aí a primeira versão e estamos trabalhando, tentando reativar a segunda, as especializações, né, especialização em saúde escolar, que também atrela, como a professora Soraya lembrou, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. E eu acho que para a Rosiane, que já foi diretora do departamento, e Soraya também, acho que é um momento muito importante esse para o departamento, né? A gente começa a relembrar um pouco da nossa história e vendo qual é o papel realmente do Departamento de Ciência da Saúde na formação, né, continuada e permanente, né, de profissionais da saúde, tentando qualificar ainda mais os setores da saúde e da educação, e sempre buscando essa integração entre ensino, serviço e sociedade. É um departamento, e eu sempre falo, muito competente, né? Nós temos mais de 100 professores que estão diretamente envolvidos em todas as atividades da universidade, claro, com apoio institucional da reitoria, das pró-reitorias. Então, em nome do departamento, agradecer ao professor Alexandre aí por todo o apoio, né, na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, as nossas especializações, as nossas pós-graduações, a gerência de extensão também, e, da mesma forma, a gerência a pró-reitoria de ensino, que também cuida aí dos nossos cursos de graduação. Em 2017, nós tivemos o prazer de participarmos do momento seletivo. Eu acho que foi o primeiro momento seletivo que nós tivemos. Foi uma experiência boa e ruim, né? Boa porque era a primeira edição, mas foi ruim por conta da quantidade de candidatos inscritos e a gente não tinha a dimensão, né, da demanda que a região, né, buscava em torno de formação para residência multiprofissional. Naquele momento, acho que é bom enaltecer, e além de Soraya, de todos os envolvidos, mas a professora Vitória Solange também, que de maneira incansável, né, sempre buscou que essa residência fosse à frente, como também a Escola Estadual de Saúde Pública, que em todo momento nos ajudou a orientar e a pensar também coletivamente essa residência. Dizer, né, mais uma vez, da importância que um evento como esse, sendo o 5º, né, de estar trazendo as discussões e saberes produzidos pelos residentes, tanto em Ilhéus como em Itabuna. Parabenizar, né, toda a equipe organizadora do evento, dizer que o Departamento de Ciência da Saúde, né, se coloca à disposição de todas as pessoas que estão aqui nos escutando, né, para além das pós-graduações, mas tudo aquilo que a gente consegue colocar à disposição da sociedade dentro do ensino, dentro da extensão, e desejar, né, um ótimo evento, né, um evento profícuo. O aprendizado da pandemia em um encontro remoto como esse, acho que para ficar, né, um encontro híbrido, então a gente consegue encontrar várias pessoas no mesmo espaço, né, e sem o deslocamento. Então, acho que esse é um avanço também. Mas, claro que a gente precisa do contato físico, e estávamos precisando do contato físico, e retornamos ao momento presencial. Então, nesse sentido, né, agradeço o convite, parabenizo mais uma vez pela organização do evento e desejo aí um ótimo evento nesses 2 dias para todos os residentes que estão participando e organizando esse evento. Gratidão, professor Cristiano. Passo a palavra agora à representante da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, Luciana Oliveira de Brito, coordenadora do NEP. Boa noite a todos.
né? Estou aqui representando a doutora Lívia, que por motivo de viagem, ela foi participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e presente, e então eu desde já estou aqui no lugar dela representando, porque a gente entende a importância, né, da residência, e a gente valoriza essa residência dentro do município, e como eu já faço parte com a professora Soraya, né, de várias discussões, a gente está envolvida em fazer realmente essa residência funcionar. Então, eu fico muito confortável de estar aqui nesse lugar representando a doutora Lívia, para contribuir também, né, mostrar que a gestão, a gente pensa na importância e na necessidade de fazer parte dessa residência e que essa residência faça parte desse município. Então, eu quero saudar todos, professor Alexandre, Ana Luísa, Ana Maria, professora Rosiane, Letícia, professor Cristiano e professora Soraya, e dizer que entendo, costumo falar isso com a professora Soraya, sou filha de residência, não da UESC, mas venho de uma residência da Federal, então entendo essa necessidade realmente, né, de uma residência multiprofissional, dessa integração, hoje dentro da atenção básica, principalmente. A gente está fazendo um trabalho o NEP, junto com a secretaria, com a gestão, de repensar os processos de trabalho dentro da atenção básica. Então, a gente está reunindo sempre a equipe, tentando trabalhar os processos de trabalho, até por conta dessa nossa nova realidade diante da pandemia, né, que trouxe outras realidades, outras necessidades. Então, a gente entendeu a necessidade de olhar um pouquinho para os nossos processos, de cada profissional se entender dentro desse processo. E eu acho que o residente, ele vem, né, principalmente o residente, dentro trazendo uma multifaceta multiprofissional, ele vem agregar justamente nesse momento de repensar processos, de fazer com que essa equipe ela entenda a importância da gente trabalhar dentro da atenção básica com a equipe multiprofissional. Então, a necessidade da gente ter esse residente e dentro desse trabalho e participando neste momento em especial, onde a gente está repensando esses processos, está sendo de uma fundamental importância. Como o professor Alexandre falou, existe problemas, não são méritos também só nossos, né? A saúde do Brasil vem passando por problemas, mas que eu acho que dentro do esforço de todos, tanto da educação, tanto da gestão, tanto do município, dentro da saúde, dentro da educação, a gente consegue, aos pouquinhos, reverter essa realidade, se cada um fizer o nosso trabalho com comprometimento, entendendo a importância de cada um dentro desse contexto. Então, estamos lutando, tentando fazer que a residência continue acontecendo da melhor maneira possível, e me coloco na fala, né, me responsabilizo, né, mesmo que não sendo por doutora Lívia, mas eu tenho certeza, conheço o perfil dela e sei também que o quanto ela valoriza e o quanto ela acredita, né, nessa residência, e quanto vocês podem contar com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde para realmente a gente estar aí ajustando os processos e fazendo com que essa residência aconteça sempre da melhor maneira possível. Tá? Então, parabenizo a todos pelo evento, acho importantíssimo trazer esse residente como o protagonista das ações. Cada vez mais a educação vem mudando dentro do seu contexto, então a gente entende que os alunos, ele cada vez mais, seja de graduação, de pós-graduação, de residência, eles estão nesse papel de protagonista do seu conhecimento, do seu, né, estudo, e a residência dentro desse evento, mostrar aí o papel, o trabalho deles, grande importância disso, principalmente trazendo eles como um protagonista. Então, importantíssimo esse evento, e parabenizo os organizadores, né, e mais uma vez agradeço pelo convite. Gratidão, Luciana. O secretário municipal de saúde de Ilhéus enviou um vídeo do representante Cláudio Santos Bonfim, que tentaremos transmitir agora neste momento.
Tá ótimo. Eu vou precisar desconectar todo o meu computador e retornar. Consegui retornar, peço desculpa a todos, um problema técnico aqui, todas as minhas salas ficaram invisíveis para mim. Eu convido agora a representante dos residentes a palavra e vou tentar abrir a sala, tentar abrir o vídeo do representante da Secretaria Municipal de Ilhéus para transmitir para vocês. Por gentileza, Letícia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Letícia Mailane Leite, como a Ana já colocou aqui. Sou fisioterapeuta residente e muito importante assim ouvir cada um de vocês aqui nesse seminário. A residência é um sonho, né, para um profissional da saúde, uma residência multiprofissional, né, e a cada dia a gente vem tendo desafios, né. É muito interessante o tema desse seminário integrador, que vem falando sobre os desafios e possibilidades, e eu penso que os desafios, as possibilidades vêm a partir de desafios, né? Queria agradecer aos representantes da gestão, como da universidade, e a todos que estão aqui assistindo. Espero que gostem, né, desse seminário integrador. Venhamos a trazer produtos que vimos construindo já, né, nesse decorrer da residência. Como eu falei, essas possibilidades, né, que a residência nos traz, por ser um ensino associado à prática e extensão, né, que vem a trazer já produtos únicos, ainda mais no cenário de pandemia, como alguns colocaram aqui. Então, vem trazer algo ainda mais único para nós, né, e venha nos dar produtos que vai ser gerado não só para a gente, mas que pretendemos deixar aí na gestão. E também, dentro do nosso núcleo e nossa equipe multiprofissional, viemos a mostrar, né, a importância da residência dentro da gestão, também a importância da área do núcleo de cada um de nós. Nós viemos passando por mudanças dentro da saúde, né?
Então, a residência também é uma oportunidade de mostrar a equipe multi dentro do serviço e a importância dela dentro da atenção primária à saúde, né? Não só aqueles que são a base da atenção primária, a equipe mínima, mas também os demais profissionais. Pensamos que as unidades que vêm recebendo a residência vêm já nos passando essa importância, né, de alguns profissionais que eles não tinham na equipe mínima, mas também os profissionais da equipe mínima, a sua importância vem ser ainda ser mais relevante para cada um de nós. E pretendemos que a residência não seja algo passageiro, né, mas que ele venha deixar produtos que venhamos a estimular em relação a, como eu falei, a área de cada um, ao profissional de cada um, e venhamos a deixar produtos únicos dentro da residência. No decorrer dos dias aí, vamos estar expressando esses produtos dentro da equipe multi. A importância também desse seminário é nos aproximar também, né, não só a universidade, residentes e gestores, mas também entre nós residentes, né, como alguns já colocaram aqui, a pandemia veio a trazer um distanciamento, né, um pouco físico entre nós, mas o seminário, ainda mais ele sendo presencial a partir de amanhã, vem a nos aproximar também como residentes, né, entre R1 e R2, entre gestão e universidade, entre residentes e gestão e universidade. Então, espero que todos gostem e todos sejam bem-vindos ao nosso seminário integrador. Boa noite a todos e todas, e obrigado mais uma vez. Gratidão, Regiane, gratidão a todos. A gente ainda está, por mais que a gente esteja 2 anos, né, nessa organização online, a gente ainda está aprendendo a mexer com o sistema, né? E agradeço mais uma vez a Regiane por ter conseguido colocar esse vídeo para a gente. Lembrando, o nosso evento é um evento híbrido. Eu vou agora encerrar essa mesa, agradecendo a presença de todos que estiveram nela e passando a palavra à professora Ana Luísa Barreto. Gratidão a todos, uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saudar a todas e a todos presentes e agradecer desde já pelo convite. É uma honra participar de um evento com a magnitude, né, do que já foi expressado aqui na fala da gestão, na fala dos professores.
Então, mais uma vez, ressalto a minha gratidão por poder estar compartilhando um pouquinho com vocês da minha experiência e ressaltando a importância desse trabalho integrador, a importância da estratégia, né, da saúde da família como coordenadora aí desse cuidado nos níveis de atenção à saúde e ressaltando a importância da equipe multiprofissional em relação ao cuidado ofertado ao outro, né, o quão é importante trabalhar em equipe. E venho nessa experiência do ensino, da pesquisa e da extensão, entendendo justamente na prática a importância de se trabalhar com equipe multiprofissional, a importância de ter um cuidado que seja integrado entre os profissionais e integrado entre as necessidades do usuário, do nosso Sistema Único de Saúde. E, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, pelo convite. Ana? Eu posso fazer Oi, Ana Luísa. Eu vou apresentar a Ana Luísa, a gente acabou não fazendo a apresentação. Estou aqui, a gente está aqui nesse processo, né, travou a minha tela, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, e eu estou tentando reorganizar aqui, só 2 segundos, para que eu possa fazer a apresentação da professora Ana Luísa. Nós teremos uma mesa redonda, entretanto, o outro participante da mesa está com Covid, então agradeço mais uma vez a presença da Ana Luísa Barreto de Oliveira. A Ana Luísa tem um extenso currículo, e o que eu vou trazer aqui é muito resumido sobre a vida acadêmica da Ana Luísa. Ana Luísa é bacharel em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, doutora e mestre em enfermagem pelo programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Idoso, pesquisadora do Núcleo de Excelência em Asma da Universidade Federal da Bahia no projeto ATAC, Ataques de Asma, Estudos da Casualidade e Prevenção no Brasil, e este projeto é financiado pelo National Institute for Health do Reino Unido. Ela é uma servidora estatutária da Secretaria Municipal de Salvador e desenvolve pesquisas na área de enfermagem em destaque para a saúde da pessoa idosa. Então, mais uma vez, Ana Luísa, gratidão por sua presença. A gente pode seguir dentro da forma como você achar melhor, uma apresentação, um bate-papo, da forma como você achar melhor. E, enfim, depois trago as perguntas. Quem desejar fazer perguntas ao longo do processo, pode ir inserindo no chat do YouTube e logo a gente passa aqui para a Ana Luísa responder. Obrigada. Okay, obrigada, Ana, mais uma vez, pelo acolhimento, pela recepção, pelo carinho também. Mais uma vez agradecendo pela magnitude de poder estar participando de um seminário como esse, né, trazendo um tema de grande importância. Eu vou trazer um pouquinho sobre Heidegger, tá? Trazendo a experiência justamente sobre essa questão do cuidado, do processo de do cuidado, essa percepção multiprofissional dentro desse processo do cuidado, à luz desse filósofo, né, que traz aspectos da fenomenologia, que é justamente as experiências vividas dentro do nosso processo, dentro desse processo de cuidado. Eu vou projetar, só tem 3 slides, uma projeção pequena mesmo, só para a gente conhecer um pouquinho de Heidegger. Deixa eu ver aqui. Já está aqui na... Aparece para vocês? Só um instante, Ana Luísa, que eu vou verificar aqui no YouTube.
Pronto, aparece? Regiane, por gentileza, está apresentando. Sim? Pronto. Então, mais uma vez saúdo a todas e a todos. Eu sou, né, Ana Luísa Barreto de Oliveira Cerqueira. Vou trazer um pouquinho da minha experiência com Heidegger. Heidegger, ele foi um filósofo alemão, né, nascido em 1888, 1889, e ele trouxe, né, principalmente as discussões dos seus pensamentos no século XX, as questões do ser, né, as questões da ontologia. Antigamente, as pessoas discutiam muito a questão da ciência, da natureza, na percepção objetiva, né, na questão da razão, como se a saúde, ou a ciência, ela fosse um estudo de exatas. E a gente não se permitia investigar as Ana, questões do ser. Vocês estão Ana, conseguindo por me ouvir? gentileza, faz um favor para a gente. Clica Sim. embaixo do seu slide, no livrinho que está aparecendo, para que ele apareça maior para a gente, por favor. Para mim, na tela está como se tivesse maior. Eu vou clicar aqui no livrinho. Pronto. Isso. Agora sim, muito obrigada. Por nada. E Heidegger, ele teve seu pensamento influenciado por vários filósofos, né? Aristóteles, Sócrates, teve também influência principalmente de Rousseau, que também trazia essas questões e investigações sobre o ser, e colocava a ciência não como uma ciência exata, né? Não como uma matemática fechada, e sim que a gente tinha que entender não só o que das coisas, mas como as coisas também aconteciam. E aí ele vem com o seu pensamento baseado na fenomenologia, né, que é um método caracterizado por mostrar justamente os sentidos e as modificações desse ser. É um método que permite você adentrar nas experiências e vivências dos indivíduos e tenta explicar não o certo ou o errado dessas experiências, mas o sentido e o significado que essas experiências têm para o outro. A principal obra de Heidegger que a gente tem é o Ser e Tempo, em que ele traz justamente esse primado ôntico e ontológico sobre as questões do ser. E ele destaca mais ainda sobre essa compreensão o Dasein, né, que é justamente esse ser aí, que é o ser próprio, que é o ser que está lançado e que muitas vezes ele não é percebido no primeiro momento, no primeiro contato, mas que ele pode ser sim desvelado. E que esse ser, né, envolto nesse mundo que nos circunda, é um ser que ora se mostra e ora esse ser, ora ele se manifesta e ora ele não se manifesta. E aí trazendo um pouco, né, para a vertente do seminário que fala sobre o cuidado de si e do outro, os desafios e possibilidades, quando a gente fala do processo de cuidado, principalmente na Política Nacional de Humanização, pautado também nos princípios e diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, a gente trabalha muito a questão da integralidade desse cuidado. E no pensamento de Heidegger, essa integralidade ela é permitida quando a gente tenta, de fato, compreender e interpretar as questões desse ser. Então, na sua metodologia, ele divide esse momento, esse encontro com esse ser, em 2 momentos. O primeiro momento ele chama de primado ôntico, que é justamente a constituição existencial, né, é o que se determina pela fala. Por exemplo, eu estaria agora nesse momento, dentro desse primado ôntico aqui com vocês, né, é a forma como eu me disponho, é o modo que eu me disponho, me apresento para vocês. E o segundo momento seria uma interpretação desse meu modo de me representar para vocês. Então, seria um olhar mais aguçado. Então, eu estou aqui, eu existo, e seria, no caso, né, esse primeiro momento da compreensão desse ser. E no segundo momento, seria não só entender a existência desse ser, mas também entender o sentido, a essência desse indivíduo.
E aí essa parte aqui eu já posso fechar e voltar aqui para minha tela. Pronto. Volto aqui para minha tela para conversar um pouquinho mais com vocês. Então, nas pesquisas que eu desenvolvi, junto com o núcleo de pesquisa, né, de saúde do idoso, é a área que eu mais me encontro dentro da enfermagem. Pesquisa, né, trabalhar com a saúde da pessoa idosa, tanto na questão da atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária também. Então, atuo também na parte da prática, junto com essa população, com esse perfil de população. Heidegger, ele permitiu trabalhar as questões que esse ser ele vivia em determinadas condições de saúde. Como, por exemplo, no doutorado, eu fiz a investigação de como era a espera pela regulação para a pessoa idosa. Então, nesses momentos de aproximação com essas experiências vividas, né, desses idosos em unidades de pronto atendimento, eu pude compreender, eu pude me aproximar de entes, que é como a Heidegger coloca, né, esse primeiro momento de aproximação que a gente tem com o outro, são os entes que se mostram, então são formas desse ser se manifestar, e essas formas sempre dizem sobre como a gente se comporta, para quem a gente se comporta, e dentro dessas manifestações, desses modos de ser, a gente tem ali uma manifestação do nosso ser próprio. Então, a gente está aqui nesse ambiente agora, esse ambiente é um ambiente que influencia, é o que Heidegger traz como o nosso mundo circundante. Então, quando a gente vai para o processo de trabalho, a gente tem que entender que, principalmente na saúde da família, que tem uma complexidade intensa em relação às vivências e experiências, porque você cuida do indivíduo dentro de um contexto que aquele indivíduo ele está inserido. Então, não é só o indivíduo, ele tem a coletividade, ele tem um mundo dele que ele traz junto para que a gente possa compactuar esse cuidado. E esse cuidado ele não vai ser uma via unilateral, ele vai ser uma via bilateral. Aquele que também exerce, né, aquele que participa do cuidado junto com o outro, ele também exerce uma influência sobre o modo de ser e o modo de se manifestar daquele outro. E quando a gente traz à luz da interpretação de Heidegger e o papel da equipe, né, o papel do profissional de saúde em relação a esse cuidado, é a questão que a nossa própria Política Nacional de Humanização ela traz, que é a questão da escuta qualificada. Não é só entender que o outro ele existe, né? Eu ampliar esse olhar, essa compreensão e interpretar as necessidades e a essência daquele outro. Então, o sentido daquele ser, que vai se mostrar quando a gente tem um olhar mais aguçado, um olhar mais direcionado para as necessidades e as peculiaridades de saúde daquele indivíduo. Então, quando eu trago, por exemplo, os dados de uma pesquisa, eu trago uma população que vai se enquadrar dentro de aspectos epidemiológicos que vão representar um montante. Mas dentro desse montante, eu tenho especificidades de cada um desses indivíduos, que às vezes apresentam as mesmas comorbidades, os mesmos problemas de saúde, como foi colocado, né, pela mesa, que estava aqui presente. Então, a gente tem uma mudança do perfil epidemiológico, a gente tem a presença de doenças crônico-degenerativas, mas dentro desse perfil epidemiológico existe a individualidade e existem necessidades de saúde que são diferentes para cada indivíduo. Então, no mestrado também, eu tive a oportunidade de fazer essa abordagem, principalmente sobre aspectos da religião e da religiosidade, no modo de cuidar da pessoa idosa. E a religião, ela se mostrou de várias formas, né? Se manifestou com várias formas de ser desse idoso. Então, ela se manifestou com um idoso que era solidário, que é o ser para, que Heidegger traz, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma religião que eu olho para o outro, eu sou para o outro, a religião que também permite estar com o outro, então ser com
o outro, né? Principalmente para a pessoa idosa, isso é importante na questão das atividades de vida diária, de manutenção da saúde dessas pessoas, da inserção dessas pessoas, por exemplo, dentro de uma rede social, que muitas vezes a gente acaba excluindo. A gente vive numa sociedade ocidental que ainda tem muitos preconceitos em relação à pessoa idosa e acaba excluindo o idoso de alguns contextos de algumas situações dentro do perfil, né, da nossa sociedade em relação à produtividade, ao capitalismo selvagem, e a religião ela acaba abarcando algumas condições da essência desse ser. Não só nesses aspectos positivos, como também aspectos relacionados com a nossa finitude, que é o ser para a morte, que Heidegger também coloca dentro da ontologia, né, da busca da compreensão desse ser. Então, a religião também aproxima de uma compreensão sobre a nossa finitude, né, sobre a chegada da morte, a proximidade com a morte e como isso é colocado. E dentro dessas várias formas que esse indivíduo ele se apresenta, ele vai, em algum momento, também demonstrar esse ser próprio, que é o Dasein, né, que Heidegger coloca, que é o que ele quer dizer ali, de fato, nessa presença, nessa existência dele. Tem um sentido, tem uma essência. Na regulação, tratando sobre o tema da regulação, eu consegui interpretar muito mais essa vivência e esse sentido, quando muitas vezes os idosos traziam em suas falas, em seus discursos, que eles não precisavam, né, da regulação, ou que eles não se importavam com a demora da regulação. Mas dentro do contexto da fala, dentro da vivência, dentro do sentido e da essência, horas eles conseguiam desvelar o quanto angústia, quanto medo, quanto receio, o quanto eles queriam, né, a integração, o restabelecimento da sua saúde, quantos não queriam avançar para um estágio como, por exemplo, né, no perfil epidemiológico, a especialidade médica mais solicitada dentro da regulação era de angiologia, então muitos acabavam perdendo membros por conta de complicações e por conta do tempo de espera, ou avançavam com infecção. Então, às vezes revelava uma forma, né, de se comportar, porque eu, enquanto profissional de saúde, pesquisadora, influenciava na resposta desse indivíduo, mas, ora, no momento de interpretação, no momento de adentrar, né, de me aprofundar na compreensão dessa fala, eu percebi esses momentos próprios desse ser. Então, Heidegger ele vem trazer justamente o que havia um pouco se perdido quando a gente falava de Hipócrates, que trazia muita essa questão do como as coisas acontecem, a questão da racionalidade. Então, ele vem com a fenomenologia justamente tratar sobre as questões do ser, sobre a parte ontológica, não só a parte ôntica, mas a parte ontológica de compreensão, de interpretação, não com o desígnio de explicar, de conceituar, e sim de trazer e de revelar, né, esses sentidos, esses desejos e essas vivências. E essas experiências, dentro do processo de cuidado de si e do outro, ela é importante para que a gente consiga integrar as necessidades, né, e formalizar ou como eu posso melhorar, tentar oferecer, né, ofertar um cuidado que seja de fato coparticipativo, que seja de fato de acordo com as necessidades que aquele outro necessita. Uma coisa que Heidegger também traz, que é muito importante, é que o pesquisador ele não se afasta, como na maioria das pesquisas, né? O pesquisador ele não se afasta da sua pesquisa, porque ele faz parte daquela pesquisa, então ele influencia naquela pesquisa. Então, eu também faço um paralelo com a equipe multiprofissional de saúde, que às vezes ocupa um lugar como se fosse o lugar do dominador dentro do processo de cuidado, e como se o outro fosse o passivo daquele cuidado.
E a gente sabe que não é o que a política, né, nacional de humanização coloca, não é o que o Sistema Único de Saúde coloca, ele quer justamente um usuário coparticipativo dentro desse processo de cuidado. E, à luz do pensamento de Heidegger, esse processo coparticipativo é possível através dessa compreensão, através dessa hermenêutica, através da ontologia, da compreensão desses modos de ser, que ora vai revelar, né, as necessidades reais daquele indivíduo. Então, eu vejo a Heidegger facilitou muito, assim, não só a minha compreensão, mas, assim, a forma de disposição também, enquanto profissional de saúde, dentro do meu trabalho e dentro das questões relativas ao outro, às necessidades do outro. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, assim, que eu me perguntava muito ao estudar Heidegger e a tentar puxar Heidegger para o meu cuidado, para o cuidado da equipe multiprofissional do local que eu trabalhava, era como é que a gente consegue fazer isso, né? Como a gente consegue entender a subjetividade do outro, respeitar o sentido e a essência daquele outro dentro do processo de cuidados, principalmente na atenção secundária. Eu trabalhei muito tempo em emergência, trabalho até hoje em emergência, e eu me questionava muito isso. Como fazer isso, por exemplo, em 3 minutos que eu tenho para poder acolher e fazer uma classificação de risco e definir qual vai ser o atendimento daquele usuário dentro daquele determinado atendimento. Mas ao longo do processo, ao longo do estudo, quando você muda esse foco, né, desse olhar, quando você não fica só nesse primado ôntico, só na questão da compreensão de como esse ser, ele se manifesta, mas como você também interpreta e você tem as oportunidades que o ambiente lhe proporciona, você tem uma escuta qualificada, você consegue enxergar a integração desse outro dentro desse processo de cuidado, ele é sim possível. Então, tem um exemplo que eu trago sempre, que certa vez uma idosa chegou, depois de uma queda da própria altura, ela fez um trauma contuso em região parietal, foi parietal, e ela era de uma religião específica que não podia cortar o cabelo. E assim, o corte não era nem o problema que ela tinha adentrado na unidade. Então, às vezes a gente pensa, né, entrou, tinha um sangramento importante, tinha um corte também importante, mas que era passível de controle ali naquele determinado momento, mas o que mais preocupava ela e o que estava tirando, né, no caso, a saúde dela, entre aspas, né, ou alterando o quadro dela de saúde, era a pressão, porque ela estava tão nervosa e aflita com a possibilidade de cortar o cabelo, porque disseram para ela que ia ter que raspar a cabeça para poder fazer a sutura, que a gente não conseguia controlar a pressão dela. Então a equipe, né, o médico, a enfermeira, junto com a assistente social, entraram num acordo de como seria possível trabalhar ali com aquela idosa, sendo que o principal problema dela não foi o que trouxe, né, ela para a unidade, que foi o corte, e sim a questão do que o corte ia proporcionar caso ela tivesse que cortar o cabelo dela, né? Isso ia impactar em algo muito maior, ia transcender em algo muito maior em relação à vida dela mesma, né? Então ela dizia que ela não ia entrar no reino do céu se o cabelo dela fosse cortado. Então respeitar esse espaço, adentrar nesse espaço, na experiência do outro. E aí, o que a gente fez foi, como tinha muito coágulo de sangue e realmente precisava cortar o cabelo dela, a alternativa foi utilizar água oxigenada. Eu lembro que eu até brinquei com ela, eu falei: "Se a senhora pediu para não cortar o cabelo, mas não falou nada sobre pintar e ficar loura. Então vou deixar a senhora loura, porque eu vou ter que colocar água oxigenada no cabelo da senhora, a gente vai tirar todos os coágulos daí, e aí quando ele desfazer todo o sangue, aí a gente vai conseguir fazer a sutura do local, sem precisar fazer o corte, né, de fato, do cabelo". Então, ao ouvir que ela não teria mais o corte no cabelo, ela realmente melhorou da pressão arterial sem precisar entrar com a medicação. E se a gente, enquanto equipe, não tivesse se permitido se integrar dentro desse processo de cuidado e de enxergar o outro também dentro da sua integralidade, dentro da sua necessidade, naquele momento a gente teria um desfecho diferente. Talvez ela sim sairia dali com a sutura dela, com o corte de cabelo dela, mas ela teria uma vida e uma dinâmica de saúde totalmente diferente se a gente não tivesse enxergado
essa forma, né, a essência e o sentido de ser para ela ali naquele momento. E é isso, né, eu gostaria de compartilhar, eu gosto muito desse exemplo, porque foi um dos exemplos que me ensinou, foi uma das respostas, um dos questionamentos que eu mais me fiz, assim, durante o processo de trabalho, de como trazer Heidegger, como trazer a pesquisa para dentro da minha prática, que é algo que eu me questiono muito também até hoje, né, então é por isso que eu também não consigo, não associar o meu processo de trabalho com a pesquisa, com a extensão, continuo até hoje aí presente nesse processo, junto com a sociedade também como retorno, como papel social, né, do profissional de saúde com a sociedade em si, ainda mais tendo uma formação na universidade pública, uma responsabilidade muito mais redobrada em relação a esse cuidado, né, do papel que o profissional de saúde ele tem dentro do Sistema Único de Saúde, que ele também tem dentro da sociedade, dentro do contexto do indivíduo e da sua coletividade. Então, Heidegger ele tem algumas outras obras, né, em relação aos questionamentos do ser, mas a principal obra dele mesmo é a questão do ser e tempo, e que ele traz justamente que esse modo próprio, esse Dasein, ele não é algo quantificado, ele não é algo cronológico, que você pode dizer é isso nesse momento e agora, ele traz justamente essa dinâmica, então a gente se transforma o tempo todo, a gente tem formas de ser que são manifestas e modificadas o tempo todo, de acordo com esse mundo que a gente vive, e que ele traz que a gente é uma parte, né, e que essa parte ela vai formando alguns todos, mas que a gente nunca é um ser completo, né, eu nunca vou me manifestar ou me revelar numa forma integral. Eu sempre vou me manifestar, naquele momento pode ser uma totalidade, mas sempre vai ser parte da construção desse ser, né, dessa essência e dessa existência. E é isso, eu abro agora para quem quiser perguntar ou tirar dúvida em relação a Heidegger e seus pensamentos em relação ao processo de cuidado. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, de falar um pouquinho sobre ele e tentar contextualizar com a importância, né, do seminário sobre a questão do cuidado e dos processos de trabalho da equipe multiprofissional de saúde da família, ressaltando mais uma vez a importância, de uma residência focada numa equipe multiprofissional, focada na questão da atenção primária, que tem uma magnitude, uma importância muito grande, uma complexidade. Às vezes a gente acha que é o nível terciário, né, que tem por conta dos equipamentos, que seriam complexos, mas na verdade a complexidade é justamente em ter que lidar com o outro, adentrar na vida desse outro, na coletividade desse outro, entender os problemas não só desse ser, mas como também dos outros seres que o envolve e também estar participativo dentro desse processo, dentro desse mundo que é o mundo que envolve, né, a atenção primária à saúde. Agradeço, Ana Luísa, sua explanação. A gente tem uma pergunta, né, no YouTube. Antes, nós temos aqui alguns comentários dizendo que foi muito bom e esclarecedor. E eu vou passar a pergunta aqui, a nossa primeira pergunta. A morte ainda é algo muito complicado para mim no ambiente de saúde. Quais dicas você daria para enfrentarmos melhor e não nos envolvermos? Essa é uma pergunta da Letícia Mailani. Ótima pergunta, Letícia. A morte, de fato, principalmente para os ocidentais, é um termo, e para a gente, né, principalmente para os brasileiros, é um termo que a gente não trabalha muito. Eu me lembro que na faculdade a gente só teve uma disciplina no primeiro semestre que falava sobre o processo de morte e morrer. E essa disciplina envolvia só as fases, né, da morte, as fases do luto. E não se falava muito sobre isso. E indo para a unidade de urgência e emergência, o que foi meu divisor de águas foi justamente isso. Eu trabalhava sempre no intuito de salvar vidas. Mas a gente tem que trabalhar também no processo de morte. E o ser humano, ele vai para todos nós vamos passar, né, por esse processo. Então, a primeira dica que eu dou é começar a se sensibilizar
que a morte é um processo natural da vida do ser humano. E que existem processos que vão acontecer e que, enquanto profissional de saúde, independente de qual profissional de saúde que você seja, no processo de morte a gente também tem que dar, né, tem que ofertar a dignidade do cuidado, a integralidade do cuidado. Tem alguns livros que tocam muito, né, sobre esse processo de morte, de como a gente pode ser, enquanto profissional de saúde, dentro desse processo de morte. Tem um que não tem nada a ver com religião, tá? Mas é um caso que relata sobre uma paciente que é terminal, que está em cuidados paliativos, e sobre o papel da equipe dentro desse cuidado, né, do direito do outro escolher como pode ser melhor esse processo, como pode ser melhor essa passagem, que eu só não, eu esqueci o título do livro, mas é de Padre Fábio de Mello, que ele traz justamente uma despedida de uma paciente que ele conta, né, como foi o processo de morte e morrer dela, e como uma profissional específica teve que lidar com isso, que era algo que também ela não tinha costume. Não se envolver, eu acho que é como eu trouxe o princípio de Heidegger, né, que ele traz essa questão do pesquisador, principalmente. A gente já está dentro do processo. É muito difícil você não se envolver dentro do processo de cuidado, não se envolver no processo de morte, né? Por mais, por exemplo, eu escolhi a urgência e a emergência no primeiro momento, porque eu falava bem assim, eu não vou me apegar ao paciente porque vai ser muito rápido. Nesse muito rápido, você se apega, porque o outro, ele abre ali naquele momento, por exemplo, alguma manifestação da essência dele, daquele momento. Então, lhe toca, sempre lhe toca. E o que a gente precisa fazer, de fato, é trabalhar como esse, né, como esse processo ele lhe tocou, porque faz parte, é natural, né, do ser humano, acaba sendo natural também para o natural, que eu falo assim, faz parte da sua rotina de trabalho, né, dos profissionais de saúde, lidar com isso, lidar com a morte. Então você precisa desenvolver métodos que lhe facilite trabalhar com esse processo. O meu foi justamente começar a me sensibilizar mais em relação a que a morte ela faz parte do nosso do processo de desenvolvimento do homem, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente vai passar por esse processo de morte. E dentro do cuidado, por exemplo, eu trouxe muito essa questão de como a gente pode, o que eu posso fazer para que esse processo ele seja digno para aquele outro, para que eu também me sinta bem. Então, antes eu pedia para os meus pacientes não morrerem. Hoje, os meus pacientes também foi um termo, é o costume, mas assim, de apego mesmo, né, que o ser humano tem. Hoje, eu tento, de fato, ser o mais integral possível dentro de todas as fases, dentro de todas as necessidades que esse paciente tem, seja no processo de um cuidado paliativo, seja num processo de reabilitação, seja no processo de prevenção, de promoção da saúde, que também é muito importante. Então, se manter de fato presente, tá? Que a gente se envolve sim, e o se envolver, ele é necessário. Lógico, desde que não te faça, né, mal. Se começar a fazer parte e atrapalhar o seu processo de trabalho, aí precisa de fato de um afastamento para depois se adentrar, como Heidegger mesmo disse, aprofundar novamente aí na hermenêutica e nas questões e experiências desse ser. Espero ter respondido. Oi, Ana, respondeu sim. A gente tem muitos comentários aqui no YouTube, parabenizando a palestra, dizendo que foi muito clara, foi muito boa, agradecendo a sua palestra. E eu tenho um comentário aqui, mais um comentário da Letícia, dizendo que a única disciplina que ela teve foi em psicologia e saúde, que só falava sobre o luto também. Ela é fisioterapeuta, né? Isso é um constante nas nossas profissões. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma fala sobre luto, também na minha formação. A Dejiane comenta que é verdade, nós sempre estamos envolvidos, não conseguimos estar fora do processo. E aí a gente tem mais uma perguntinha aqui para você. Como você caracteriza a importância da equipe multiprofissional na atenção básica?
Boa pergunta, excelente pergunta. A saúde, ela não se faz sozinha, né? A saúde, ela se faz, de fato, ela precisa ser, para ser completa, ela precisa de partes. E essas partes vão desde a equipe multiprofissional, quanto do usuário, quanto da gestão, é aquela tríade, né, que a gente precisa ter para se formar uma base sólida dentro desse processo de cuidado. A pandemia, apesar de algumas pessoas não enxergarem dessa forma, mas assim, a pandemia eu acho que trouxe um pouco de visibilidade para outros profissionais de saúde e ressaltando a importância de uma equipe multiprofissional para o cuidado, né, de forma integral para o outro. E aí trouxe a importância do papel do enfermeiro, trouxe da enfermeira, trouxe a importância do papel do fisioterapeuta, trouxe a importância do papel do psicólogo. Ele foi uma, né, é uma doença que conseguiu mexer com tantas nuances, né, tantas modalidades, desde a atenção primária, a atenção secundária, quanto a atenção terciária, que, de fato, eu acho que criou uma visibilidade melhor para a gente entender a importância de se trabalhar em uma equipe multiprofissional. No contexto de saúde da família, em que você vai lidar com a complexidade, como eu falei, não só daquele indivíduo, não é só fulano que chegou ali para você com a hipertensão ou com a diabetes, é fulano que chegou com hipertensão e diabetes porque fulano ele mora num contexto, porque ele tem uma realidade do território adscrito dele que é diferente do território de outro fulano, tem condições de saúde que eu levo, né, para uma determinada área descrita, que para outra ela já não se adequa. E quando a gente pensa em apenas um único profissional para coordenar toda essa complexidade do cuidado, ele fica perdido, ele fica por partes. Então, quando a gente traz a equipe multiprofissional, né, o papel de cada um desses para poder promover essa integralidade do cuidado, a gente ressalta a importância da estratégia de saúde da família, da atenção primária como coordenadora, né, desse processo de cuidado, é ela quem vai direcionar. Então, quando eu uno o conhecimento dessas categorias profissionais dentro desse processo de cuidado, eu consigo coordenar direcionar esse cuidado de uma forma melhor. Se fosse feito só por um, seria muito diferente do que feito por uma equipe multiprofissional. E não só na atenção primária, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a minha parte, por exemplo, no SAMU, se um não trabalha dentro da unidade, dentro da ambulância, é uma equipe, né? É uma equipe mínima, mas é uma equipe com profissionais de categorias diferentes, eu não consigo avançar. Então eu preciso do outro, eu preciso de uma comunicação, eu preciso de compartilhar, né, aquele cuidado. E essa ampliação dessa importância, né, essa discussão dessa importância do processo de trabalho da equipe multiprofissional dentro da saúde da família, ela tem uma magnitude muito importante, porque ela vem consolidar justamente os princípios, né, da universalidade, da integralidade, da equidade, que é você trabalhar justamente com o que é necessário para aquele momento, para aquele determinado indivíduo ou para aquela determinada coletividade. Então, tem um impacto muito grande você ter a magnitude da importância de cada profissional dentro desse processo, né? O dentista, né, o profissional odontólogo dentro desse processo, o profissional médico dentro desse processo, o agente comunitário de saúde, que é o elo, né? É o que vai unir, é o que conhece, por exemplo, nessa pesquisa da asma que a gente desenvolveu tanto aqui quanto no Equador, comparando os dois modelos de atenção à saúde, a diferença se fez muito entre um modelo e outro por conta da presença do agente comunitário de saúde. Então, muitas vezes, por exemplo, perguntando para os profissionais de saúde sobre esse determinado problema, o médico, o enfermeiro, o odontólogo, às vezes não tinham conhecimento, mas o profissional, o agente comunitário de saúde, tinha uma magnitude e uma vivência sobre por exemplo, sobre a asma, que era muito maior do que os outros profissionais.
e o outro profissional tinha um conhecimento de determinado, por exemplo, o manejo, a orientação, o que poderia se desenvolver como estratégia, através dessa partilha que acontecia entre a equipe multiprofissional de saúde. E como esse cuidado ele acabava sendo muito mais direcionado, muito mais integral, por conta dessas reuniões, por conta dessa partilha e por conta dessa integralidade. Gratidão, Ana Luísa. Nós temos mais 3 perguntas, e dado o adiantar do tempo, nós encerraremos nessas 3 perguntas. A última é da Thaís Souza. Posso já passar as 3 perguntas juntas, Ana? Tudo bem? Pode. Se eu esquecer, eu pergunto de novo. Ok. Então, opa, peraí que fugiu minha tela, só um instante. Me desculpe aqui. Então, dessas últimas perguntas, a primeira é da Rayana Peixoto, e ela... Opa, peraí. Não, desculpe-me, da Maria Solange Palmeira. E aí ela diz, diante dos seus estudos, pesquisas e práticas, você acredita que este momento histórico traz um movimento de repensar o cuidado, priorizando a coparticipação e humanização? E aí ela já coloca que foi uma brilhante explanação. A segunda, a Rayana Peixoto pergunta, enquanto rede de apoio, a religião está muito presente na fala e modo de estar no mundo dos usuários na ESF. Como podemos acolhê-los enquanto religiosos e conciliar com o cuidado em saúde? E, por fim, a última, da Thaís Souza, no contexto atual, os profissionais estão chamando pelo cuidado de si, paralelamente ao processo de cuidar do outro. Como efetivamente, na visão de Heidegger, como profissional de saúde pode gerar o cuidado de si? Enfim, como um profissional de saúde pode gerar o cuidado de si, né? Exato. E essa pergunta eu vou começar por último, para poder ir para a primeira pergunta. Essa pergunta, ela casa um pouco também com a última pergunta que a gente teve, né, sobre como eu não participar, como eu não me envolver. Não tem como a gente não se envolver dentro do processo de cuidado. E Heidegger ele traz justamente isso, porque a partir do momento que a gente está presente, a partir do momento que eu existo para o outro, eu adentro no mundo desse outro, e esse outro também adentra no meu mundo. De uma certa forma, ele vai participar também desse meu mundo. Isso é uma integralidade? Não é. Em diversos momentos a gente conversa, a gente passa, a gente cuida, mas não é aquele cuidado voltado para o ser, às vezes é o cuidado voltado para o ente, que é aquele primado ôntico que Heidegger traz, né. Então, nesse primeiro momento, eu tenho uma aproximação superficial com o modo de ser daquele outro, e às vezes eu não tenho uma participação, e às vezes aquele outro ele não de uma forma percebida por mim, ele participa ou ele modifica alguma coisa dentro do processo de cuidado. Agora, o profissional que consegue fazer a mediação e a compreensão de que quando ele cuida do outro, ele precisa também estar inserido dentro desse processo de cuidado, ele consegue ter uma orientação, ele consegue ter inclusive até mais verdade, né, estabelecer uma relação de confiança com mais verdade e aproximação com aquele usuário quando ele de fato se permite participar desse processo. E quando eu falo de a gente participar do processo, não é entrar de forma tão subjetiva ou tão presente. Eu não preciso estar, por exemplo, estou lá na unidade de saúde da família, estou atendendo na atenção primária, eu não preciso, por exemplo, participar da reunião familiar, né, do meu usuário, eu não preciso almoçar com o meu usuário, eu não preciso, enfim, é aquele processo de cuidado com uma escuta qualificada mesmo, em que eu entendo que eu também vou influenciar aquele processo de cuidado, porque eu enquanto ser, eu influencio a existência daquele outro, né. Ele vai se manifestar de uma forma diferente a depender da forma como eu me manifesto para ele,
né? É a mesma coisa como eu estou aqui me mostrando para vocês, eu estou sendo influenciada, seja pela câmera, seja pelo computador, seja pelo contexto que hoje se apresentou. Então, isso gera influência e isso gera coparticipação. Então, não tem como a gente não estar exercendo um cuidado sem estar exercendo uma participação em relação ao outro. E como o outro ele influencia dentro desse processo de cuidado é justamente na percepção que você se permite enxergar daquele outro, né? Então, como é que eu vou tentar explicar? Enquanto profissional, o que que você enxerga daquele outro para o seu processo de trabalho, né? Qual é a contribuição que o usuário, ele também pode ter dentro desse processo de trabalho, quando a gente fala de coparticipação, então o outro ele também vai trazer sobre ele, para você, e isso também vai ser inserido dentro das formas como você vai desenvolver com outras pessoas, por exemplo, então é uma coparticipação mesmo, é uma via de mão dupla, a gente compartilha, né, e a gente trabalha e media junto o processo de cuidado com o outro, e esse outro ele também compartilha o seu mundo, as suas coisas com a gente, e juntos a gente tenta construir esse processo de cuidado o mais integral da forma mais integral possível. E aí eu vou pedir para retomar a segunda e a primeira, porque eu lembro assim, mas para responder eu preciso retomar. Certo, vamos lá. A segunda é da Raina. Ela pergunta: enquanto rede de apoio, a religião está muito presente na fala do modo de estar no mundo dos usuários, da ESF. Pronto. Como podemos acolhê-los enquanto religiosos e conciliar com os cuidados da saúde? Pronto. A estratégia de saúde da família, ela permite atenção primária, enfim, ela permite um leque de oportunidades de integração com a sociedade, né, com o meio que a gente vive. Então, a gente tem o PSE, que é o Programa, né, de Saúde nas Escolas, a gente tem a liderança comunitária, a gente tem a participação, por exemplo, de templos de religião, sejam de qualquer tipo, né, de religião, seja católica, seja espírita, enfim, a gente tem uma diversidade aí de tipos de religião. E não fica só, por exemplo, a enfermagem, ela tem um histórico de enfermagem que você coleta todas as informações do paciente, inclusive, se o paciente ele tem uma religião ou não. Não é só ter uma religião, às vezes a pessoa ela não tem uma religião, mas ela tem uma religiosidade, né. A religiosidade é uma prática que transcende, questões que, por exemplo, aliviam aquele ser, ou que faz ele melhorar enquanto ser nesse mundo. Então, pode ser desde uma meditação, pode ser desde olhar o mar e se acalmar e ter aquilo como como um produto que é realizado todos os dias. Então, a gente pode trazer, né, aspectos da religião para o nosso processo de cuidado. Isso eu sempre procurei essa formulazinha, mas isso é muito subjetivo e isso vai de cada um. Não existe uma fórmula programada: "Olha, a gente vai fazer isso e vai dar certo". Eu era muito assim, né, eu precisava dessa parte muito objetiva, trabalhei muito com protocolo. Então, às vezes, eu queria protocolo, não tinha um protocolo, por exemplo, de religião, mas existem, né, abordagens que podem ser feitas de como é o processo de cuidado, e se a religião, ela faz parte, né, ela melhora o processo de saúde daquele indivíduo. Então, por exemplo, se orar todos os dias ou se ir à missa todos os dias, ela melhora o aspecto cognitivo, de um determinado indivíduo, por exemplo, uma pessoa idosa. Então, como a gente pode inserir isso? Se o idoso ele é acamado, ele é limitado, como é que a gente pode ver em relação à comunidade para que essa rotina seja inserida e para que esse idoso ele não tenha uma perda cognitiva, por exemplo, por conta do afastamento da sua religião. Então, tem inúmeros aspectos, a própria idosa que eu falei, né? Como é que eu posso respeitar os aspectos da religião do outro dentro do processo de cuidado? Testemunha de Jeová é um exemplo muito importante, às vezes a gente fica só nele, mas assim, é o que a gente consegue, né, caracterizar melhor. Então, assim, o que que define aquele outro? Qual é o desejo daquele outro? Eu lembro que em certa vez eu fui para o centro cirúrgico e eu precisava ir com o terço.
e durante o procedimento a gente tira todos os objetos de metal por conta do procedimento, por conta do risco, né? Também quando a gente, se tiver, por exemplo, uma parada e o paciente precisar realizar a manobra, realizar o choque, então você precisava retirar. E aí foi dada uma sugestão de utilizar de madeira, porque na madeira não tinha, né, nenhum objeto de metal. Então, assim, existem inúmeras possibilidades dentro do processo de cuidado que a gente pode integrar o que melhora, né, os aspectos de saúde daquele indivíduo. Então, a religião está inserida na vida dele, é muito presente na vida dele, é essencial. Como é que a gente pode, sentando junto com esse indivíduo, participar e colocar essa religião dentro do processo de cuidado? Então, sempre vai ser possível colocar isso. Cuidados paliativos, né? A gente vê muita aproximação com a questão da religião para poder ter esperança, ter fé, ou até mesmo ter perseverança dentro do processo, né, força dentro do processo. Então, como é que a gente pode inserir? Então, tem vários exemplos, né, hospitais que já permitem, por exemplo, de outras religiões a fazer os procedimentos que aquele indivíduo ele necessita ali naquele momento, que ele acha que vai melhorar, né, o processo de saúde. Então, eu acredito muito que a gente esteja evoluindo. Eu acho que eu já vou para a primeira pergunta, para um processo de cuidado mais humanizado, em que se você permita que esse outro ele seja de fato participativo dentro desse processo. Então, quando você insere, por exemplo, esse aspecto da religião no processo de morte e morrer, eu preciso, por exemplo, que o indivíduo da religião, né, ou do candomblé, ele precisa fazer uma passagem do que ele acredita ali naquele momento do processo de morte. E aí, por exemplo, um hospital permite que isso seja feito dentro da unidade hospitalar, porque é importante para o paciente. Isso são formas da gente promover o cuidado, da gente integrar o cuidado, e não é feito só por um profissional, é feito justamente por uma equipe multiprofissional. Os cuidados paliativos, ele ressalta muito o papel da equipe multiprofissional dentro desse processo, né, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, o fonoaudiólogo. Então, assim, tem tantos profissionais envolvidos dentro desse processo, e a comunicação efetiva, a comunicação em elo, né, e a consciência desses profissionais da importância de cada um dentro desse processo, realmente um processo lindo, e é um processo sobre a morte, por exemplo, né, sobre tratar como o outro, como vai ser a morte do outro, como a gente pode ofertar uma morte digna para aquele indivíduo. Então, tem muitas áreas que a gente consegue, né, mexer, comover, para poder ofertar esse cuidado de forma integral. Eu acho que eu respondi parcialmente a primeira pergunta, e eu queria só relembrá-la. A pergunta é essa mesmo, Ana, isso mesmo, né? Nesse momento histórico, vamos lá. Diante dos seus estudos, pesquisas e práticas, acredita que esse momento histórico traz um movimento de repensar o cuidado, priorizando a coparticipação e humanização? Com certeza. A própria, quando a Política Nacional de Humanização ela foi lançada, eu perguntava para mim mesma, por que que existe uma política de humanização? Porque a gente é humano cuidando de humano, então humano não seria já por si só humano? Chega a ser até redundante. Mas as ferramentas, né, os princípios que ele coloca do acolhimento, que o acolhimento é uma postura ética, e eu entendi muito isso na prática, né. Às vezes o outro ele não quer alguma coisa relacionada à saúde, às vezes ele quer uma atenção, ele tem uma carência, então quando você acolhe aquele indivíduo, seja até uma pergunta, né, a gente precisa ser resolutivo nesse acolhimento, às vezes é uma orientação, é uma coordenação dentro da rede, porque esse usuário ele é perdido dentro da nossa rede, infelizmente a gente tem pontos de acesso à saúde, a gente ainda não tem uma rede efetiva, né, de saúde. Então a PNH ela vem trazer justamente esses princípios do acolhimento, né, o acolhimento com classificação de risco, da gestão participativa, né, do meu gerente que conhece os problemas da unidade, que conhece a comunidade e que se integra junto com os profissionais de saúde, junto com a equipe multiprofissional e o usuário, e faz aquela tríade. O meu usuário, que é um usuário que logo quando a gente teve a nossa Constituição e o estabelecimento do nosso Sistema Único de Saúde, ele foi muito bonito no papel, mas a gente ainda não tinha
de fato, uma sensibilização da comunidade que ela precisava, apesar da gente ter, né, a Lei 8142 falando sobre essa participação da comunidade, a gente tinha esse movimento, eu acho que de forma um pouco tímida. E hoje eu vejo a tecnologia está aí, a informação está aí, os usuários eles conseguem ser mais, pelo menos mais questionadores em relação ao processo de cuidado deles. E esse questionamento eu acho que também levou à sensibilização da gestão em relação à participação desse usuário dentro desse processo de cuidado, porque antes era muito unidirecional, muito hospitalocêntrico, voltado para aquele modelo biomédico. Lógico que a gente ainda tem muito para poder caminhar, mas, assim, eu percebo na minha prática a sensibilização, né, quando a equipe tem consciência e o papel importante de uma residência para se sensibilizar o profissional, para formar o profissional com essa visão, com essa magnitude que a gente precisa, né, ter em relação ao trabalho multiprofissional, em relação ao trabalho integral de saúde. Então, eu vejo com olhos positivos, porque eu enxergo a minha prática, a sensibilização da equipe que se trabalha, né, dentro do campo de prática enquanto professora também da atenção primária, saúde coletiva, a importância da educação em saúde. Então eu vejo movimentos que, de fato, levam esse indivíduo a participar mais, né, dentro desse processo. E até o indivíduo que agora, com esse acesso à informação, ele consegue questionar e colocar: "Olha, eu vi isso, eu preciso disso, então vamos ver como é que a gente pode fazer". E o profissional que se vê meio que colocado contra a parede mesmo, para poder negociar. E é justamente isso, a coparticipação, é você fazer essa negociação do que é melhor para o outro, né. Eu nunca me esqueço o que mais me impactou, num estágio, por exemplo, foi acompanhar, gestantes usuárias de droga, e eu lembro muito bem da minha professora, falando que perguntando para a usuária, né, para a gestante, perguntando o quanto era possível para ela, não utilizar, quantos dias ela conseguia ficar ou quantas horas ela conseguia ficar sem utilizar a droga. E aí eu comigo: "Professora, assim, como é que a senhora", porque droga não pode, né, na gestação, não pode. Então você tem que falar para ela que não pode. Ela: "Não, Ana, eu posso falar para ela que não pode, mas não é a realidade dela. A gente está falando de um vício, então a gente vai trabalhar com redução de danos". E nesse momento eu acho que é mais viável, né, ela utilizar menos do que eu simplesmente me enganar e enganar a paciente em relação a dizer que ela não pode utilizar a droga. E aí, a partir desse momento, eu consegui enxergar de fato o que era esse processo do cuidado, né, integral. É você realmente trabalhar com o outro, não adianta a gente trabalhar só com o nosso conhecimento, eu preciso do outro ali para poder participar, né, desse processo. Gratidão, Ana Luísa. Elogios não faltam para você aqui no chat, todos adoraram a sua explanação. E eu encerro aqui apenas agradecendo a essa explanação, ao convite, e ao convite aceito, né, por você, né, então, o pronto aceite de participar aqui conosco, e que eu tenho certeza que essas palavras elas serão muito importantes, elas já estão sendo muito importantes na formação dos nossos residentes. Eu vou agora aqui deixar a palavra com a Ana Luísa, e assim que ela terminar, que ela se despedir de todos vocês, eu vou tentar novamente colocar o vídeo do representante de Ilhéus, que nós tivemos uma falha técnica aqui. Para mim, caiu tudo, embora eu estivesse ainda online, mas eu não conseguia enxergar nada no meu computador. Ana, por gentileza, suas palavras finais. Ana, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Você é muito simpática. Gostaria de agradecer ao UESC, né, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de poder participar desse evento, de poder falar um pouquinho e de sensibilizar também, né, um pouquinho em relação à importância do tema que vocês trouxeram hoje para a discussão. Acredito muito que amanhã vai ser um palco muito lindo de, né, de trabalhos, de produtos, de confirmação
né, desse trabalho, desses desafios do trabalho da equipe multiprofissional, do cuidado, né, da equipe multiprofissional na saúde da família, e dando mais ainda, ressaltando mais ainda a importância e a magnitude do programa de residência, né, ressaltando a importância do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas e a todos que estiveram aqui reunidos com a gente nesse momento, e gratidão é a palavra que eu encerro aqui. Gratidão, Ana. Muito obrigada. Vou agora tentar fazer a transmissão do vídeo. Tomara que não caia novamente para mim. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio, eu sou enfermeiro de formação, atuo como supervisor da atenção básica do município de Ilhéus. Estou aqui representando o secretário municipal de saúde do município, André Cesário. Inserido dentro das unidades de saúde do município, né? Dando ênfase aos princípios e diretrizes que regem o SUS, levando a assistência mais qualificada e completa, quem mais precisa, né? Além disso, é de grande importância para a formação desses profissionais que atuam naquela área descrita, né? Visando uma formação e desenvolvimento ou ações integrais, humanizadas e interdisciplinares, né? A residência, ela forma, ela capacita, né? E ela amplia não só a visão de saúde, mas também da sociedade por parte dos residentes, tá? Então, agradecer mais uma vez ao ESC pela oportunidade de estar participando desse seminário e bom seminário para todos e até breve. Mais uma vez, gratidão, gratidão, Ana Luísa, gratidão a todos que estão presentes até este momento. Lembrando a todos que amanhã nos encontraremos no auditório Jorge Amado, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Uma ótima noite.